Boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Rafaela, já estou vendo aqui alguns nomes conhecidos, né? A Poliana está aqui, Suelen, a Kátia, que é fono, bem-vinda, Kátia. Para nós é um prazer, né? A gente está de volta aí nas lives para discutir um pouquinho. A gente está na Semana do Sono, para quem não sabe, então o slogan aí da Academia Brasileira de Sono é que sono é uma prioridade, realmente sono é, né? Não é luxo, todo mundo tem que ter direito a dormir, né? A gente tem visto cada vez mais jornadas de trabalho exaustivas. E hoje a gente tem um convidado super especial. A gente vai conversar bastante sobre diagnóstico, né, no tratamento dos distúrbios do sono. Então, estou feliz de estar aqui com o George. Bem-vindo, George. Oi, Rafa, boa noite. Como é que vai? Bem, graças a Deus. E você, tudo certo? Vou bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Bem, Ai, muito bem. tá ótimo. Boa noite a todo mundo aí do Fisioterapeuta do Sono, né? Fiquei muito honrado com o convite. Ah, George, a gente que ficou, né? Honrado de você participar aqui conosco. George, para quem não conhece, é médico do sono, é otorrino de formação, tem ampla experiência na área e na parte de diagnóstico. Na parte de diagnóstico simplificado também, a tese de doutorado dele foi nesse sentido. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas ele tem bastante know-how e fez doutorado lá no INCOR, né? Da mesma escola que eu vim, com o GG no Laboratório do Sono. Então, é uma pessoa super competente, é sempre risonho assim, né? Então, é ótimo para a gente bater um papo, né? Já quero te agradecer, George, por estar participando aqui conosco. Quero que você que está aqui conosco assistindo fique à vontade para mandar dúvidas, perguntas, caso você tenha. A gente vai fazendo um momento, vai interagindo e perguntando as suas dúvidas também. A ideia é que seja um bate-papo descontraído e que a gente possa agregar aí conhecimento a vocês, tá certo? Então, nos digam aí de onde vocês estão falando, quem é físio, quem é fono, quem é médico, quem é psicólogo, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Vamos ver aqui. Eu já vi que tem uns alunos aqui, físios, mas me digam aí de onde estão falando. O Alexandre está aqui. É o Aníbal, né? É, o Aneva. Dentista, a Clariane é físio, a gente conhece demais. É, acho que é o Jennifer, eu acho, é físio também. Poliana é físio. Tem a Fono aqui, muito bem. Sueli Fono do Rio de Janeiro, bacana. Sou fisioterapeuta e sou de Pernambuco, do país Pernambuco, né? Maravilha. Clariane é aqui de São Paulo, tem gente de Ribeirão Preto, de Londrina, a Ana Paula é aluna. Minas Gerais, a Jennifer, o Luiz, doutor Luiz é pneumo também. Já tem uma pergunta aqui, viu, George, para você. A gente vai voltar nela. Então, tem bastante gente. Eu quero, George, para a gente começar, que você apresente um pouquinho. Conte para a gente como foi que você ingressou nessa área de sono, né? Você vinha aí da escola de otorrino. E como foi que você foi despertado para o sono e o que o sono agregou aí na tua jornada como profissional de medicina. Bom, pessoal, boa noite. Então, repetindo que eu fiquei muito honrado realmente com o convite, né? E assim, para quem está aí seguindo o fisioterapeuta do sono, que faz esse trabalho aí de formação na fisioterapia, um trabalho super importante, eu queria dizer que sono é realmente tão encantador que a gente entra por esse mundo e realmente esquece, né, de outras coisas assim. Então a minha formação é otorrino e quando eu estava no segundo ano da residência, eu fiz um curso de sono na Fundação Otorrino, que era em São Paulo, eu fiz residência no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. E eu vinha mensalmente, era o grupo lá do HC, e lá eu tive aula com o professor Geraldo, tive aula com a Vivian, tive aula com o Pedro Genta, Estela Tavares, enfim, todo esse grupo, né? E quando eu tive aula, eu fiquei encantado com essa área do sono, eu disse, eu quero isso. E aí eu persegui todas as possibilidades de entrar na residência, deu certo. Em 2014 eu fui da segunda turma ali com o GG e ter feito o sono foi, sem dúvida, a melhor decisão profissional que eu pude ter. Eu confesso para vocês que isso não estava tão claro assim na minha cabeça. Eu vim para São Paulo sem grandes expectativas,
mas o sono me ensinou muitas coisas, além dos muitos presentes, que são as amizades que eu fiz, né? Rafa é uma delas. Então, para mim, foi entender a interdisciplinaridade na forma como ela realmente é. Acredito que em outras áreas a gente não vê dessa forma, em que realmente a gente discute casos, que a gente realmente discute condutas e que se complementam as áreas. Então, o sono, ele realmente tem esse papel agregador. Eu acho que, antes de tudo, ele é um papel agregador e para mim foi, realmente, eu sou muito agradecido por ter encontrado o sono no meu caminho. Ô, George, e assim, é bem multidisciplinar, né? Multiprofissional. Eu acredito que é porque é uma área bem recente, né? Tudo na medicina do sono é muito novo ainda, né? A gente ainda está estudando, esclarecendo, e acaba que a gente está construindo isso junto, né? É um caminho que está sendo construído. Por exemplo, a área da físio só foi reconhecida como área de atuação no sono em 2021, né? Super recente. Na fono também é bem recente. Então, mas assim, é muito bacana a gente ver que cada um tem o seu espaço, né? Tem o seu papel, tem a sua jornada para construir com o paciente. E quando a gente junta todas essas pecinhas do quebra-cabeça, quem sai beneficiado é o paciente, né? Então é bem legal, porque a maioria dos distúrbios do sono, eles são de origem multifatorial, né? Às vezes o paciente tem um distúrbio respiratório associado a um comportamental, tem um distúrbio comportamental associado a um distúrbio de movimento, e a gente precisa de várias vertentes aí para o tratamento. Mas o tratamento é tema da live da semana que vem. O tema dessa live aqui é diagnóstico, né? Então, eu vou começar já te perguntando. A gente sabe que a polissonografia é o padrão ouro no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, né? E quando é que essa polissonografia é bem-vinda, né? Quando ela é bem-vinda e quando ela não é bem-vinda, né? Como você vê a polissonografia hoje em dia? Bem, a polissonografia, né, ela começou a ter esse formato que a gente vê hoje na década de 60, né? Então, mas ela começou de forma rudimentar lá com os neurofisiologistas. Então, eles começaram a estudar o sono lá na década de 30 e registrar, entender esse padrão de sono melhor. E, durante muitos anos, aquele exame completo no laboratório, ele foi indicado para todos os pacientes. Então, quando a gente fala algo que é padrão ouro, é um exame em que ele te dá a melhor performance possível para avaliar determinada circunstância. Então, não quer dizer que ela seja perfeita, mas é a melhor performance possível para aquela situação. Então, a polissonografia, ela foi exclusivamente o tipo 1, ele foi utilizado durante anos. Não se via o diagnóstico fora da estrutura do laboratório do sono. E aí começaram as adaptações a partir de então. Então veio o exame tipo 2, que era um equipamento portátil, vai na casa do paciente, e vieram os outros dispositivos que entram o tipo 3 e o tipo 4. Quando a gente fala da polissono tipo 1, ela tem algumas questões muito positivas. Primeiro, né, o fato da gente ter um exame com múltiplos canais, no mínimo 7 variáveis fisiológicas, tem um monitoramento de um técnico, é feito num ambiente sob controle. Então, por exemplo, eu posso acoplar um vídeo e ter avaliação de estudos comportamentais. Eu posso acrescentar canais e fazer uma avaliação eletrofisiológica, neuroeletrofisiológica muito mais completa. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que ele tem atividade epileptiforme durante o sono, eu vou complementar mais canais e avaliar. E eu posso acrescentar canais extras, a depender do que eu queira avaliar, né? Então, eu posso acrescentar canais nos membros superiores e outras situações. Então, ele me permite avaliar a depender das circunstâncias, principalmente casos muito mais complexos. Entretanto, quando a gente pensa em apneia do sono, afunilando aí, a gente tem um cenário um tanto preocupante, porque em dados dos Estados Unidos, que é de uma estimativa em 2016, mostra que 80% dos americanos que têm suspeita de apneia do sono não chegam a esse diagnóstico e que tem um custo anual de quase 150 bilhões de dólares, seja com comorbidades, acidente de trabalho, queda na performance no trabalho e também com saúde mental. Então, quando a gente pensa nesse cenário, a gente precisa entender em que papel a polissonografia pode modificar isso tudo. Pensando nisso, tem outros pontos importantes sobre a polissonografia. Primeiro, ainda é um exame caro. Ele não é acessível para muitas pessoas.
Segundo, ele oferece um certo desconforto, que pode ser maior para uns do que para outros, né? E não necessariamente ele pode representar o sono habitual do indivíduo, porque é impossível nós dormirmos muito bem com todos aqueles equipamentos monitorando 24 horas, 12 horas por noite, ou 8 horas, na verdade, né? Então, durante todo o exame. É importante a gente pensar também que o fato da polissonografia ser uma noite, isso já implica uma variabilidade. E como a gente tem um exame muito complexo, para fazer mais de uma noite, a gente teria realmente muito custo e não favorece isso. Então, tem um estudo super interessante que ele mostrou que uma noite de polissonografia pode ter alteração, influenciar no diagnóstico da apneia do sono. Por quê? Foi feito uma noite de polissonografia e 3 noites com exame domiciliar. E foi visto que há uma variabilidade até de categoria da apneia do sono, pensando em índice de apneia e hipopneia, quando se faz uma única noite. Por quê? Esse exame ele acaba limitando o paciente em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, pode sugerir que o indivíduo ele fique mais em posição supina devido a todos aqueles equipamentos. Então, sempre quando eu tenho um paciente na minha frente, eu preciso pesar esses custos e benefícios. Entender a queixa do paciente, né? E aqui o objetivo não é dizer que o método 1, 2 ou 3 ou 4 é um melhor que o outro. Eu acho que a chave está na indicação, né? Sim. Então, a gente precisa entender a demanda do paciente, a disponibilidade do exame e o que aquele paciente tem oportunidade de alcançar. Então, nesse tripé, a gente consegue pensar e decidir melhor por qual método escolher. Mas, pensando diretamente na polissono tipo 1, ela tem esses inconvenientes, é um exame mais completo, mais amplo, mas tem essas limitações como custos e também as interferências durante o dia. E o laboratório do sono ele funciona ali numa estrutura mais rígida, inclusive de horário, né? Sim, era isso que eu ia comentar, porque essa questão da posição é super interessante, né? Às vezes, diversas vezes a gente pega o exame do paciente e ele dormiu a noite toda em supino, né? E às vezes aquilo não reflete a noite dele em casa, onde ele tem mais liberdade de movimentação, né? E às vezes a gente pode maximizar, né, o índice de apneia e hipopneia pela questão do próprio posicionamento, da ação da gravidade. Se o paciente já tiver uma suscetibilidade maior a ter uma apneia posicional, muito provavelmente isso vai aparecer mais evidente, né? Na polissonografia tipo 1, que ele tende a ficar mais de barriga para cima, né? Outro estudo bem interessante que eu li faz um tempinho é a questão que você falou do próprio cronotipo, né? O laboratório ele tem um horário bem rígido de funcionamento, né? Então o indivíduo chega ali por volta, sei lá, de 8 horas, fica aguardando, o técnico monta ele ali às 22 e dá o boa noite, né? E se for um indivíduo de cronotipo mais vespertino, né, ele dorme um pouco mais tarde, é a preferência, né? Para quem não está familiarizado, o cronotipo é a preferência que o indivíduo tem de dormir e acordar, os horários de dormir e acordar. Né? E quem é vespertino acaba querendo dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde também. Então, ele pode ter, né, dificuldades em iniciar o sono, porque não é o horário habitual dele de dormir, e o estudo mostrava isso. E ele também vai ter dificuldades ali no final do sono, porque o técnico vai lá às 6, 5h30 da manhã e vai dar um bom dia para o indivíduo que acorda de 8, de 9, né? E aí isso pode diminuir o tempo de sono REM, por exemplo, e outras repercussões. Né? Então, tem essas questões que a gente deve ponderar. Eu gosto muito da palavra equilíbrio. Né? A gente não está aqui para dizer que o tipo 1 não presta, pelo contrário, né? É um exame muito rico, tem muitas informações e muitos detalhes. A gente só precisa saber para quem indicar. Né? Até porque tem um estudo bem interessante, que é o Hermes. Eu ia falar dele no final, mas já vou puxar aqui o gancho, eu deixei até ele aberto para a gente ver aqui que o Hermes, né, ele foi um estudo realizado aqui no Brasil e ele avaliou, fez um diagnóstico, um cenário do nosso país relacionado a laboratórios ou unidades que faziam diagnóstico e tratamento, né? Diagnóstico e ou tratamento dos distúrbios do sono aí. E ele tirou essa fotografia do Brasil, né? E a gente vê assim que tem muito pouco local pelo SUS que faz ainda esse tipo de exame ou que trata esse paciente, né? Eu deixei o mapa aqui aberto. A gente vê, por exemplo, que na região norte, por 100 mil habitantes, são três instituições que fazem o diagnóstico
e ou tratamento da apneia obstrutiva do sono. A região Nordeste tem um pouquinho mais 10, o Centro-Oeste 4, o Sudeste, acredito que tem 22, né, por ser uma região mais populosa e também mais desenvolvida, e o Sul tem 8, né, mas a região Norte é o que chama bastante atenção, o pouco acesso que essas pessoas, né, que a gente está falando por ano, por habitante, né, nesses locais, então ainda tem muito pouco acesso, né? E será que é conveniente lá ainda aguardar a polissonografia ou existem outras alternativas que podem universalizar, né? Porque quando a gente pensa em SUS, a gente pensa em universalização, né? Todo mundo ter acesso a isso. E a gente vê que ainda é bem deficitário aqui no nosso país a questão de acesso tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento. Tu quer comentar um pouquinho a respeito? O estudo Hermes foi super importante porque fez esse retrato de como é a situação no Brasil e chama a atenção para uma pressão que a sociedade sofre, né, diante de um problema tão prevalente, com risco cardiovascular aumentado, com repercussões na qualidade de vida e que, infelizmente, a gente não tem disponibilidade de exames para todo mundo. Então, nós estamos falando aí de métodos que já são validados, a lei da polissonografia tipo 1 já são validados há muito tempo, como, por exemplo, o tipo 3, né? O tipo 4 ele foi uma validação recente, né? Há 5 anos, fez 5 anos exatamente, mas o tipo 3, quando eu fiz residência em 2014, ele já era uma realidade muito presente no laboratório do sono do INCOR. Quem fez escola lá no INCOR já entende o tipo 3 como um exame de muito manejo. A gente já consegue manejar com muita familiaridade, né? Mas a gente reconhece que a formação do profissional do sono, ele realmente foi pautada no Brasil pensando sempre no tipo 1. E tudo bem se a gente tivesse realmente essa disponibilidade para todo mundo. E eu acho que nós temos que raciocinar como outras doenças até que a gente avalia. Então, por exemplo, talvez fazer angiorressonância de coronária seja a melhor opção para você identificar e caracterizar melhor o infarto. Mas não dá para fazer ressonância de coronária em todo mundo. Nós fazemos o eletrocardio e nós observamos alterações e daí vamos seguir com todas as avaliações. Então, nós sabemos que a apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial. São vários fatores que vão colaborar e cada fator pode ter um papel mais exuberante ou não. Mas parece até um contrassenso a gente falar de uma doença que cada vez se fala sobre ser multifatorial e eu caminhar para métodos mais simplificados. Mas aí vem bem o que você falou, que é o equilíbrio, né? Porque a gente precisa pensar, todo mundo da apneia do sono merece um exame complexo? Eu acho que essa é a primeira interrogação que a gente tem que fazer. Ou aquele indivíduo que tem uma alta probabilidade de ter apneia do sono, ele pode realmente se beneficiar de um exame mais simplificado? E, por exemplo, eu fazer um exame na casa do paciente, nas condições dele dormir, não seria uma apresentação mais próxima do habitual? Então, todos esses questionamentos, eles precisam ser levados em consideração. Pensando nisso, o sono ele é um objeto de estudo cada vez maior, né? Então, nós estamos falando de métodos validados, mas a indústria tem produzido aí esses gadgets, esses dispositivos, wearables, para diagnosticar distúrbio do sono. Porque existe aí uma procura imensa e todo um mercado envolvido. E aí nós precisamos pensar realmente com um olhar de ciência, né? Como cientistas, como profissionais sérios, e buscar ferramentas que tenham validação para realmente diagnosticar esse transtorno tão frequente. Isso aí, maravilha. A Poliana está falando aqui, Deus, que trabalha no SUS, ela é de Minas Gerais, e ela já trabalha no SUS com diagnóstico simplificado e o tratamento também totalmente custeado pelo SUS. Excelente, né? Essa é a nossa intenção, é a nossa perspectiva, não é ainda a nossa realidade, mas tem um outro estudo surgindo agora, que é o estudo do CEPAP-SUS, né? Que é para levantar esses custos, de quanto custa tratar um paciente para tentar
casar aí com o governo, né, o custeio via SUS do tratamento para apneia obstrutiva do sono. Ainda falando sobre polissono, a gente vai falar assim sobre tipo 4, vai falar das limitações, quando indicar, mas ainda falando sobre a polissonografia, né? Quando eu pego aquele laudo da polissonografia, quais são os parâmetros que eu não posso deixar de passar, assim, dar um overview, uma revisão dos principais parâmetros ali que vem no laudo da polissonografia, né, nos canais mais tradicionais, nos exames mais tradicionais. Você já falou que às vezes pode ter vídeo, eu posso acrescentar ou eu posso retirar um canal, mas quando eu pego aquele laudo, o que é que eu não posso deixar de olhar? Perfeito. Eu tenho uma opinião muito particular sobre o exame do tipo 1, né? Porque eu acho que a gente verifica ele da forma errada. Porque, na verdade, a última folha deveria ser a primeira, né? Então, toda onde tem aqueles gráficos e aquelas apresentações, deveria ser a primeira folha, porque lá eu costumo brincar que é a tomografia do sono. Então, Aí, quando o tem um hipnograma, paciente, né? o hipnograma, os polissonogramas, então, que estão Isso. na última folha. Porque o que que acontece? Se eu tenho um indivíduo que fez um exame de imagem e eu vou estabelecer alguma conduta, eu olho o filme, eu não olho o que o radiologista laudou, embora ele pode me ajudar. Então a gente se preocupa muito em olhar as informações da conclusão e como ele vem ali muito já na primeira folha, muita gente fica desanimado de seguir avaliando os outros parâmetros. Então, quando eu tenho um exame tipo 1, o primeiro ponto que eu faço sempre, que eu falo com os profissionais quando eu estou discutindo isso, é se esse paciente dormiu. Né? Eu tenho um exame que avalia eletroencefalo, então eu preciso ver. Se ele dormiu, aí eu vou estimar a eficiência do sono. E quando eu falo estimar, é porque só em olhar a arquitetura do sono, eu consigo entender, sem trabalhar com números, se esse paciente ele teve um exame que me dá informações satisfatórias para eu concluir alguma situação. Então, esse é o primeiro ponto. Se ele dormiu, estimar a eficiência do sono. E depois, ele fez todos os estágios do sono? Então, são as três perguntas iniciais para essa condução. Depois, eu vou avaliar todas as outras informações. O que que eu não deixo de avaliar sob hipótese nenhuma? A curva de oximetria. A curva de oximetria, ela me diz muita coisa. E a gente está estudando cada vez mais sobre o quanto a saturação ela pode impactar. A gente sabe que a hipótese intermitente e a fragmentação do sono são os principais fenômenos consequentes desses eventos respiratórios. Mas a curva de oximetria, ela é um dado que ela não sofre interferência do avaliador. Não tem como eu manipular essa informação, porque ela é um registro real. Sim. Eu posso não fazer marcações manuais das dessaturações, mas quando eu olhar o formato da curva, né, aquela curva mais espessa, muito irregular, eu já vou entender que esse indivíduo está tendo eventos respiratórios. Então, a curva para mim é essencial. Às vezes eu tenho um exame como o tipo 3 e o tipo 4, que eu não vou ter arquitetura do sono, né, porque eu não tenho eletroencefalo, e eu vou ter ali eu posso aferir informações muito importantes dentro de um conhecimento básico do sono. Então, a curva é algo muito importante. E aí vem informações secundárias que eu acho que são interessantes. Então, sempre a gente entender que a latência para o início do sono, ela pode ser uma informação que isoladamente ela pode não te dizer muita coisa, porque, como você bem falou, o paciente que tem um cronotipo vespertino, ele pode ter um aumento da latência do sono, e isso não significa clinicamente nada. Então, a Uhum. gente precisa ter esse cuidado, né? E também pacientes com a mesma eficiência do sono podem ter apresentações de padrão de sono completamente diferente. Então, olhar os epilogramas é o primeiro passo, né? É ali que a gente analisa, é uma fotografia de como foi aquela noite de sono. Então, assim, se você puder escolher uma informação da polissonografia, é o hipnograma. Não deixe de olhar. Maravilha, isso mesmo, né? A gente sabe que o diagnóstico, por exemplo, da insônia, né? Ele não é um diagnóstico puramente clínico, né? Mas às vezes a polissonografia te dá alguns indícios, né? Às vezes a gente tem falado bastante agora sobre COMISA, né? Que é a associação aí da insônia com a apneia obstrutiva do sono, né? E às vezes o indivíduo tem aquela insônia de manutenção no meio ali já mais no finalzinho da manhã, no finalzinho da madrugada, início da manhã, né? A gente pode olhar também
as pernas, né? Movimentação de membros inferiores e ver se está associada a despertar, né? Às vezes a gente só lê, como você falou, a conclusão. Mas tem as tabelas, né? Onde a gente tem um monte de informação, onde a gente vê a duração dos eventos, se a apneia foi longa, se a apneia foi curta, se é um indivíduo que desperta associado a evento, né? Isso já me fala um pouco sobre se é um indivíduo que tem mais o baixo limiar de despertar. Então, assim, é um exame realmente muito rico e a gente não pode ficar só restrito àquelas conclusões. Olhar um hipnograma é tanto interessante para você que está fazendo a análise, quanto para mostrar para o paciente o que é que ele tem e como acontece, né? A gente sabe que o índice de apneia e hipopneia, por muito tempo, foi utilizado como o principal critério para se dizer a gravidade da apneia, né? Se o indivíduo tem apneia leve, moderada ou grave, né? E tem esses números, essas variações de número, a apneia de 0 a 5 normalidade, de 5 a 15 leve, maior que 15 moderada e maior que 30 grave, né? Mas cada vez mais, estão se estabelecendo pontes, né? Eu não gosto da palavra que a gente tem que excluir uma coisa, né? A gente vai linkar as coisas, né? Estabelecer pontes entre essas coisas. E cada vez mais a oximetria tem surgido aí como uma alternativa, né? De estabelecer essas pontes até com o próprio índice de apneia e hipopneia, porque a gente sabe que o índice de apneia e hipopneia não se relaciona, não se correlaciona tão bem com o risco cardiovascular quanto a oximetria noturna, a carga hipóxica, se relaciona com o risco cardiovascular. Então, fala um pouquinho para a gente da tua tese e do diagnóstico agora simplificado, que acho que o pessoal tem bastante interesse em saber desse diagnóstico mais simplificado, já que a gente trabalhou o termo aqui, universalização do diagnóstico. Perfeito. E aí um dia o professor Geraldo Lorenzi me chamou para a gente ter uma conversa e me desafiou a entrar nessa tese, né, que é um tema um tanto é, disruptivo, né, porque a gente está repensando o diagnóstico da apneia do sono. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que isso não é uma coisa nova, que não veio da minha tese, tá? Então, em muitos lugares já se utiliza a oximetria como método diagnóstico. Na Inglaterra, isso já se existia. Os primeiros trabalhos já mostrando a oximetria para avaliar a apneia do sono começaram desde 93, então já é uma trajetória antiga com relação a isso. E lembrando que a própria formação política do modelo de saúde em medicina do sono, ele influencia a opção por um método diagnóstico. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem o tratamento ele é bancado pela seguradora de saúde, né? Então, eles acabam sendo muito mais criteriosos com o método diagnóstico e eles utilizam, em vez de 3% de dessaturação, utilizam um ponto de corte de 4%, que aí eu diminuo essa possibilidade de pessoas que vão até uma terapia como o CPAP, por exemplo, que é também custeado por essa seguradora. Mas o México, por exemplo, ele utiliza lá é bancado o tratamento, mas não o diagnóstico. Então, métodos simplificados lá ganham um espaço muito maior. E nós temos muita influência realmente dessa formação americana da medicina do sono. Então, a gente tem essa tendência para o método tipo 1. Mas o que aconteceu pensando exatamente em toda essa questão do diagnóstico? Nós tivemos ali uma avaliação, né? Nós fizemos o estudo do meu trabalho, era exatamente nós fazermos a comparação de um método simplificado baseado na oximetria e fazendo a comparação com o método padrão. Lembrando que já se falava muito de oximetria, inclusive aqui no Brasil. Tinha um trabalho muito clássico do professor Tufik, né, que os indivíduos do episono foram separados e avaliados somente o canal de oximetria e mostrou uma ótima correlação com a polissonografia, mas na conclusão do trabalho foi sugerido que fosse utilizada a oximetria não para diagnóstico, mas para triagem. Então, na minha tese, o objetivo era a gente entender o quanto que a oximetria poderia ser utilizado para diagnóstico, porque essa ideia de ser utilizado para triagem, ela já era muito bem consolidada, embora muito bem utilizada, né? Então, nós tivemos uma amostra final de 304 pacientes, nós fazemos a polissonografia completa no laboratório e na mesma mão e outro dedo nós fazemos o biologia, que a gente fazia
a comparação, sendo que nós fizemos em 2 momentos. Nós contamos tanto com 3% de dessaturação quanto com 4% de dessaturação para entender o quanto que a gente estava dentro desses critérios permitidos pela Academia Americana. E nós tivemos aí uma grata surpresa, né? Talvez não tanta surpresa assim, mas mostrando uma correlação muito alta, tanto com a sensibilidade quanto a especificidade e a acurácia entre os métodos. Lógico, existe aí um viés que é realmente o laboratório do sono do INCORE, ele tem uma demanda de doentes com queixas respiratórias ligadas ao sono. Isso, de certa forma, vai influenciar. Mas antes, eu achava que essa influência é muito maior. Hoje eu trabalho em um laboratório que é da neurofisiologia e eu vejo que 90% dos pacientes que vão fazer exame do tipo 1 vão por queixa de apneia do sono. Então, devido à prevalência, eu acredito que não tenha tanta diferença se um laboratório é da pneu ou se um laboratório é da neurologia. E aí nós adentramos nesse primeiro paradigma de utilizar a oximetria para o diagnóstico. Então, os dados, eles nos deram segurança estatística para utilizar. Mas tá, tudo bem. Eu tenho aqui um paper que me diz, olha, você pode utilizar. Mas como que eu faço essa utilização? Em que situação, né? Então, a gente teve um segundo trabalho também, que foi o trabalho da Rosa Hassan, que foi feito a comparação com o método em domicílio. Por quê? Porque no laboratório do sono a gente tem um ambiente um pouco mais controlado, né? Então, eu tive também exclusão de determinadas comorbidades, pacientes que utilizavam oxigênio, pacientes com comorbidades clínicas descompensadas. Então, tudo isso pode influenciar nesse resultado. Mas na performance, comparando com domicílio, com o trabalho da Rosa, foi comparando com o tipo 3, também mostrou uma performance similar. Então, hoje, a gente entende que a oximetria ela tem um papel muito importante e não cabe aqui dizer que a gente está colocando num lugar melhor que o outro, mas a gente entende que ela vai se encaixar em determinados perfis com muita presteza, com muita prontidão. E é preciso lembrar que o IPCLAUS, que foi uma coorte muito interessante, que avaliou exatamente desfechos cardiovasculares, eles faziam uma correção pelo IDO, porque o IDO, acima de 15, mostrou realmente uma maior correlação com eventos cardiovasculares. Então, hoje a gente tem aí esse parâmetro da dessaturação como uma importante medida. E a gente não está dizendo que é mais importante, mas é também uma importante medida que já fazia parte do exame tipo 1, tipo 2, tipo 3, mas estava lá escondido, né? A gente não dava devida atenção. Então, foi mais nesse sentido de chamar para uma métrica que já existe, mas que a gente estava ali, talvez, olhando com menos atenção. Isso. Eu acho que a grande chave, Jorge, é a gente identificar para quem funciona, né? Para quem eu vou indicar. E aí eu já quero te fazer essa pergunta, aproveitando também o gancho aqui do Dr. Luiz Otávio, ele é pneu, me perguntou para a gente quais as limitações do tipo 4, né, para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Então, assim, é para todo mundo? Todo mundo tem que fazer? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, de equilíbrio, de entender o perfil do paciente, mas do mesmo jeito que eu perguntei, a polissonografia a tipo 1 é para todo mundo? A tipo 4 é para todo mundo? O que é que eu tenho, para quem eu devo indicar? Perfeito. Eu acho que a gente tem que partir de uma história clínica bem embasada. Esse é o nosso ponto de partida, sempre, né? E aí, a partir de uma história clínica, eu vou fazer uma hipótese. E essa hipótese ela precisa ser respondida, precisa ser atendida. Então, por exemplo, um exame com a polissonografia tipo 1 é um exame mais caro, então não tem essa disponibilidade de testar. Eu preciso ter uma avaliação muito maior. Mas não é um exame, por exemplo, que eu faça para insônia, como a Rafa já falou aqui claramente, em primeira instância. É um exame que, a depender dos quadros que tem uma avaliação, que é importante entender a arquitetura do sono, ele vai cair muito bem. Eventos com atividades musculares, como bruxismo, como, por exemplo, atividades de membros inferiores, e também alterações comportamentais, como transtorno comportamental do sono REM, sonambulismo, entre outros. Então, é um exame que cai muito bem. O tipo 4, né, que é um exame baseado na oximetria, logo, ele só é indicado para avaliação da apneia do sono. E aí a gente lembra que a apneia do sono tem formas de se apresentar.
Então, a gente está falando aí principalmente daquele grupo que dessatura, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Por quê? Eu posso ter um paciente que ele é robusto em suas queixas, e aí, por ser um exame mais barato, eu posso utilizá-lo de diversas formas. Eu faço um tipo 4 e esse exame vem, por exemplo, normal ou muito leve, e o paciente tem, por exemplo, uma queixa muito exuberante, esse exame ele serviu para eu afastar um fenômeno mais de dessaturação ligado às queixas desse paciente. Eu preciso seguir a avaliação. Agora, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem alta probabilidade de ter apneia do sono de grau moderado acentuado e eu faço oximetria, o que que acontece? Eu tenho essa resposta, já eu vejo que o paciente tem um IDO alto, ele tem um IDO, ele tem uma saturação ali que está ali em torno de 90 ou mais baixo que isso. Eu analiso essa curva de oximetria, ela já pode me dar substratos para eu agir com segurança nesse paciente. Agora, é importante a gente entender que, quando eu tenho um método mais simplificado, eu preciso conhecer bem a doença, e um dos Sim. objetivos também de ter um método simplificado é a possibilidade de eu diminuir a variabilidade noite a noite. Então, por exemplo, eu fazer duas amostras pensando em diagnóstico, pelo menos eu e outros profissionais, a gente acha que é uma situação muito mais segura, porque eu consigo reduzir essa variabilidade noite a noite e eu consigo realmente entender o quanto que esse paciente realmente apresenta a apneia do sono. Então, nesse perfil, eu acho que cai muito bem, É. né? Paciente com alta probabilidade de apneia do sono moderada acentuada. Exatamente, que né, é um paciente assim, já com um perfil um pouco mais grave, né? Aquele paciente que não dessatura tanto, talvez não seja uma alternativa, né? Um paciente que, sei lá, seja mais magro, rosto mais longilíneo, que provavelmente tem aí uma síndrome da resistência das vias aéreas superiores, que não vai dessaturar tanto, mas vai despertar mais. Então, isso é fundamental. Para a gente indicar algo para o paciente, a gente precisa conhecer quem está sentado na nossa frente, né? E quanto mais história a gente tiver, mais exames, né? Avaliação clínica, avaliação de via aérea superior, a gente vai ter mais poder na decisão referente ao diagnóstico, né? A qual exame indicar. Né, e assim poder indicar um tipo, né, um exame mais simplificado, ou se aquele paciente realmente tem que fazer uma tipo 1 e dosar entre essas duas, e até o tipo 3 também, entre essas possibilidades que existem. A Roberta, Jorge, está te perguntando aqui. Em casos de DO5, mais com 40 eventos de dessaturação, deve realizar novo exame? Roberta, deixa eu ver se eu entendi, só para. Bom, ela teve 40 eventos de dessaturação, né? Lembrando que IDO é um índice, né? Então, o índice é uma medida de frequência. A depender do quanto se registrou esse exame, ele pode ter 40 eventos e ter também um IDO dentro da normalidade. Ou em torno de 5, né? Como você falou aí. Então, não adianta a gente olhar só o IDO em si. Ele é uma medida importante, mas ele não expressa com toda a sua exatidão, por exemplo, como são esses eventos. Porque, por exemplo, eu posso ter um IDO ali 5 ou 10, mas em determinados momentos essas dessaturações se concentram e são muito intensas. Às vezes desce de 92 para 84, por exemplo. Então, nesse caso, esse paciente merece uma intervenção. Então, não é só mesmo o número e nem a distribuição. Eu preciso olhar a intensidade. E aí, qualquer índice falha nessa questão. Por isso que olhar os polissonogramas é algo muito importante, porque eu posso ter um indivíduo realmente, até falando do tipo 1 mesmo. Eu tenho dois pacientes com o mesmo índice de apneia e hipopneia, sendo que um tem um risco cardiovascular baixo e outro com risco cardiovascular muito aumentado, porque índice não exprime com toda a exatidão a gravidade da doença. E é por isso que a Rafa, já no começo da fala, ela levantou essa questão aí de que o índice de apneia e hipopneia não é sozinha, mas uma métrica suficiente. É importante? Sim, mas talvez ela não é suficiente para a gente pensar em gravidade e não tem aquela questão, por exemplo, de que a gente trabalhava com aquela receitinha de bolo, né? Ah, de 5 a 15 eu faço fono, aparelho intraoral, CPAP depois de tanto. Hoje a gente não pensa mais assim.
e somos desafiados realmente a analisar e precisamos usar a polissonografia, seja ela do tipo que for, ao nosso favor, interpretando essas diferentes nuances da doença apneia do sono. Isso mesmo. Ó, pessoal, quem tiver interesse em entrar no nosso grupo especial, eu vou pedir para vocês digitarem aqui Sono 01, pode ser tudo junto, tá? Sono 01, tudo junto. E aí vocês já vão receber no direct informações sobre o nosso grupo especial e sobre as nossas próximas surpresas que virão por aí, certo? Então, se você tem interesse, digita Sono 01, tudo juntinho, e você já vai receber no seu direct aí as informações. Agora, ainda nessa linha, George, é importante a gente entender, né, isso aí. O IDO é um índice de dessaturação de oxigênio, para quem não está familiarizado. É o número de dessaturações, né, que podem ser de 3% ou de 4%, dependendo do aparelho que você está utilizando ali, como ele calcula essas dessaturações. É uma medida de frequência, como você falou, o índice se dá por hora, mas existem muitos outros índices que o tipo 4 pode nos fornecer, né? Como o T90, o tempo de saturação abaixo de 90%, como a própria carga hipóxica, como o tempo em hipoxemia, que é outro dado que vem também. As curvas, o gráfico, você consegue ver, né, se essas dessaturações elas são em dente de serra, se são dessaturações longas, né? Porque o que preocupa são, assim, às vezes o IDO pode ser até o mesmo entre os pacientes, mas o tipo da dessaturação ser diferente, né? Então, a gente tem uma dessaturação mais prolongada e mais íngreme, isso preocupa mais, né, do que dessaturações mais leves e acima de 90%, por exemplo, né? E às vezes a gente tem até IDO semelhantes e cargas hipóxicas diferentes, ou cargas hipóxicas diferentes e IDO semelhantes, né? Então, explica um pouquinho para a gente sobre esses parâmetros que o tipo 4 nos fornece. Acho que o pessoal ainda tem bastante dúvida sobre a carga hipóxica, porque é algo bem recente, né? Então, como é que é feita essa métrica, essa medida, e quais são os parâmetros de normalidade, o que é que eu tenho que olhar, o que é que o T90 me diz, o que é que o índice de hipoxemia me diz. Então, me dá aí mais ou menos um overview aí do que esses índices representam. É claro que a gente não vai poder explicar tudo aqui. Se você tem mais curiosidade, então digita Sono 01, que aí você vai ter mais esclarecimento. Mas é só para te dar uma ideia que essas métricas existem e que elas precisam ser analisadas. A gente não só olha o índice de dessaturação, porque às vezes o índice de dessaturação está baixo e o indivíduo tem um T90 altíssimo, que é uma hipóxia mais sustentada, né? Então, me explica aí, me dá teu ponto de vista. Perfeito. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente chama de dessaturação muita coisa. Então, por exemplo, eu posso ter aquela dessaturação, aquela hipóxia sustentada que a gente observa, por exemplo, num paciente que tem uma condição pulmonar, num paciente que tem uma hipoventilação relacionada à obesidade. E a hipóxia da apneia do sono, ela é uma hipóxia intermitente. Então, é uma hipóxia cíclica que tem essa variação. E, às vezes, o paciente ele vem com as duas condições juntas, né? Então, por exemplo, eu olho aquela curva que ela é uma curva espessa. É como se eu estivesse descendo o degrau de escada. Então, a hipóxia intermitente, eu estou descendo degraus e subindo ao mesmo tempo. Desço e subo, desço e subo. A hipóxia sustentada, eu estou descendo alguns degraus e depois eu atinjo uma plataforma que eu caminho mais ou menos sem tanta irregularidade. Agora, veio esse conceito da carga hipóxica, que é um conceito que começou a ser muito difundido em 2019, que aí foi até no Congresso Brasileiro de Sono em Foz do Iguaçu, que veio o Andrew Wellman, que era o orientador do professor que fez esse trabalho lá em Harvard, né? Então, ele trouxe esse conceito que, a princípio, muita gente não entendeu bem, eu demorei muito a entender exatamente o que seria essa carga hipóxica. Eu acho que a forma mais fácil de a gente entender é mais ou menos o seguinte com essa metáfora. Imagina que alguma pessoa vai mergulhar numa piscina e ele vai mergulhar 30 centímetros de profundidade e vai ficar ali, sei lá, 40 segundos nadando nessa profundidade. Outro indivíduo vai mergulhar meio metro e ficar durante 1 minuto nadando. Então, assim, ambos podem fazer isso muitas vezes. Então, por exemplo, se ambos fizerem 5 vezes, a frequência que isso acontece é 5 vezes por indivíduo. Mas o indivíduo que mergulha mais profundamente, fica mais tempo, ele realmente vai ter mais condições
cardiovasculares relacionadas a isso. Então, é como se, trazendo para a dessaturação, é o quanto que eu mergulho nessa dessaturação. Então, o índice de apneia e hipopneia, ou o índice de saturação da oxihemoglobina, ele só me diz quantas vezes eu faço isso, mas ele não me diz essa profundidade. Então, a carga hipóxica, na verdade, eu estou calculando essa área, né? O quanto que eu fiquei mergulhado, o quanto mais profundo eu fiquei, por mais tempo. E aí eu tenho essa medida, que é a carga hipóxica, que nos trabalhos, principalmente no Sleep Heart Study, ele mostrou exatamente que tem uma correlação com morbimortalidade. Então, os indivíduos que tinham uma carga hipóxica superior a 88%, eles tinham maior morbimortalidade quando comparados com indivíduos que tinham uma carga hipóxica inferior a esse número. Lembrando que é o seguinte, a gente não tem esse ponto de referência ainda muito bem definido. A gente precisa entender mais coisas para a gente realmente definir. E outra, a carga hipóxica é uma comparação comigo mesmo. Então, é uma situação que eu, George, preciso entender o que é a minha carga hipóxica. E eu vi uma pergunta aqui anteriormente, que perguntando exatamente sobre variações no exame noite a noite, desde que seja relacionado com carga hipóxica, com a saturação abaixo de 90, né? Eu deixei aqui para a gente ler, é do Luiz Otávio. Ele disse Isso. assim, sabido da história detalhada do paciente e realizar 2 noites de biologia sem alterações de hábitos e eventos, com 2 resultados completamente diversos, em IDO, carga hipóxica e T90, que explica? Perfeito. O T abaixo de 90, né, é o tempo que esse indivíduo ficou saturando, realmente, como o nome diz, abaixo de 90. Lembrando que quando esse tempo de saturação abaixo de 90 ele é superior a 20%, aumenta muito o risco cardiovascular e metabólico, sendo o metabólico ainda muito maior. Então, a gente tem desde condições hepáticas e condições relacionadas à gordura e outros aspectos, tá? Nessa saturação abaixo de 90. Então, por exemplo, eu posso ter essa saturação abaixo de 90 porque eu tenho um paciente que ele está tendo muita hipóxia intermitente de um delta de dessaturação muito amplo, né? E aí isso vai ter esse fenômeno. Mas também nesse caso da pergunta do Luiz Otávio, 2 parâmetros muito importantes podem influenciar essa variação. Um primeiro que eu diria é a posição. Porque se esse indivíduo em casa ele assumiu posições diferentes nessas noites, isso vai influenciar. A outra coisa que a gente não tem uma resposta clara, né, que é um paciente que tenha mais apneia em sono REM. Se numa noite ele tem mais quantidade de REM do que em outro por algum motivo, isso também pode influenciar essa variação noite a noite. Eu quando li aqui pensei exatamente nisso, né? O indivíduo é o mesmo, a língua é a mesma, o peso é o mesmo, a circunferência cervical é a mesma, nada mudou de uma noite para outra, né? O que é que pode ter mudado de uma noite para outra? A posição pode ter mudado e a arquitetura do sono, né? Ele pode ter feito mais ou menos sono REM, se ele tiver mais, né, relacionado ao REM, é algo que pode explicar essa variabilidade desses índices, né, que ele colocou aqui, tanto do de carga hipóxica quanto do T90, né? Então, acho que eu pensei na mesma linha, George. A Georgia colocou aqui, o uso dos questionários ajuda na identificação do tipo 4 para o diagnóstico. Olha, questionário, eu acho que ele tem um valor muito importante quando a gente pensa numa avaliação populacional, né? Agora, assim, o questionário, ele, na verdade, se você faz uma história clínica bem completa, você está fazendo tudo muito melhor do que qualquer questionário. Agora, se você, por exemplo, está iniciando na área do sono, não está ainda tão familiarizado com toda essa avaliação, o questionário super vai te ajudar. E é muito importante. Mas questionário, ele tem um papel maior quando eu faço uma avaliação populacional, sim. A história clínica completa, você ter uma ficha de anamnese bem completa, talvez seja a melhor opção. A Clariane perguntou aqui esse valor de normalidade de carga hipóxica. O George já falou, quer repetir rapidinho? Tá, Não sei se ela pegou. isso, está em torno de 85% a 88%, né? Então, isso que é importante a gente avaliar. Sim, e ainda que a gente está ainda aprendendo bastante nessa área, hoje é 88, amanhã pode não ser, né? A medicina é bastante dinâmica e muda com bastante frequência, né? O ovo matava, hoje o ovo
conduz aos céus, né? Então, eu gosto de pensar que as coisas mudam bastante, tá? A Maria Adelaide ainda sugeriu aqui e agregou na nossa resposta ao Luiz Otávio que é importante saber se o paciente ingeriu bebida alcoólica também, né, George? Que Sim, pode ter variado aqui. Foi super boa essa dica dela aqui também, perfeito. que pode ter variado. E a gente falou, hoje os exames de tipo 4 de oximetria noturna, né, eles nos dão o tempo de hipoxemia, que a gente sabe que a hipoxemia é quando a saturação de oxigênio fica abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos, né? Então a gente consegue ter uma ideia desse tempo de hipoxemia também. E alguns exames dão a eficiência do sono. Você quer explicar um pouquinho para a gente como é essa eficiência do sono? Porque não é 100% precisa, né? É uma estimativa e a gente precisa ter isso em mente do que é mais preciso e do que é estimado. Perfeito. A medida no exame tipo 4, né, que agora a gente até questiona essa posição de exame tipo 4, porque talvez ele entra numa categoria que nós chamamos de exames multimodais, né, que o exame da tonometria arterial periférica também seria categorizado nisso. Então, na verdade, ele faz uma estimativa a partir da atividade muscular em vigília e durante o sono. Então, na verdade, ele estima sono, né? Mas ele não dá categorias relacionadas à porcentagem de estágios do sono e ele consegue, junto com outras medidas, a gente estimar esse sono. A gente observa, por exemplo, que muitos pacientes, a gente analisando a curva, a gente entende, já consegue inferir algumas coisas, como, por exemplo, no estágio N3, a gente sabe que é um estágio que, em boa parte dos pacientes, proporciona uma oximetria muito mais estável. Então, às vezes eu avalio a curva de oximetria e digo, esse cara aqui talvez fez N3. Ou um indivíduo que tenha muita dessaturação em sono REM, ele pode, né, apresentar mais dessaturações. Então, se eu associo, por exemplo, o meu conhecimento da fisiologia do sono junto com uma estimativa do sono, eu consigo ter uma informação muito mais ampla, né? Pensando que eu tenho um exame mais simplificado. Então, eu preciso trabalhar com o máximo de informações possíveis. Ótimo, George. Pessoal, se você entrou agora e você quer mais informação, quer participar de um grupo aí super especial para receber informações quentinhas e exclusivas, digita Sono 01 tudo junto e aí já vai chegar uma mensagem direto aí no seu direct, tá? O Silvério tá falando aqui, eu tinha colocado esse tópico para a gente falar, a gente já está chegando no finalzinho, então eu já vou emendar duas coisas, George. Para falar aí da relação, da correlação entre índice de apneia e hipopneia e IDO, né? Se os dados, deixa eu ler aqui melhor. Excelente, pessoal, Grande George, fala um pouco sobre a equivalência entre os índices de apneia, hipopneia e IDO, como é desafiador dados diferentes fenotipos da apneia. E aí, depois de responder essa pergunta, eu já quero pegar o gancho para a gente já ir encerrando e você me falar quais são as perspectivas futuras no diagnóstico da apneia obstrutiva do sono no seu ponto de vista, né? Vários estudos têm surgido, até com outras métricas também, e essa métrica até da carga hipóxia vem se aprimorando, né? Então, algumas correções já foram feitas, então me conta um pouquinho sobre as perspectivas futuras. Perfeito, então, da pergunta do Silvério, o grande Silvério, abraço, né? A relação IH e IDO, a gente precisa lembrar que o IDO, eles só são os eventos de dessaturação, né? Então, se, por exemplo, o paciente tem uma hipopneia associada ao microdespertar, esse evento ele não é captado, ele não vai ter dessaturações. Então, logo, o índice de apneia e hipopneia, ele tem uma tendência a ser maior que o índice de dessaturação da oxihemoglobina, a depender do perfil fisiopatológico. Porque, por exemplo, eu posso ter um indivíduo que ele tenha uma instabilidade dessa frequência, desse fluxo respiratório associado a eventos no eletroencefalograma. Um paciente com dor crônica, por exemplo, ele tem uma fragmentação do sono e isso, de certa forma, pode desestabilizar esse fluxo respiratório sem apresentar dessaturações. Então, esse indivíduo ele pode ter um IH alto e um IDO baixo ou dentro da normalidade. Então, é interessante a gente avaliar isso, porque às vezes a gente compara os dois exames e a gente diz assim, quem que está errado? Não sei se é essa pergunta, quem que está errado, mas é que perfil de paciente está na minha frente, né? Então, eu posso ter, como também um exercício que eu deixo
para muitas pessoas fazerem é você pegar até a polissono tipo 1 e avaliar o IH da polissono tipo 1 e o IDO desse mesmo paciente que foi feito na mesma noite. E você vai começar a identificar o fenótipo daquele paciente. Então, você vai ver que tem uns pacientes que o IDO e o IH vão ser muito próximos, mas você vai ver que outros estão muito distantes. Aí você olha, nesse caso, que o IH e o IDO são muito distantes, você vai lá para o índice de microdispertares, por exemplo. Aí você já vê que é um índice alto, e você começa a raciocinar exatamente pensando que talvez esse indivíduo ele seja mais um indivíduo que tenha um baixo limiar de despertabilidade e, com isso, ele fragmente mais esse sono e não desature tanto. Lembrando também que, às vezes, a gente pode ter umas apneias de curta duração e não desaturar também. Então, são muitas nuances e por isso que o exame ele precisa ser dissecado exatamente para a gente pensar Ô, nisso. George, e ainda adicionando, tem a variabilidade da frequência cardíaca, né? Porque É às vezes isso. a saturação pode ser curtinha, mas você está ali ativando o sistema nervoso simpático, né? E aí a gente consegue ainda ver nesses exames a variabilidade da frequência cardíaca, né? Essas oscilações aí importantes no batimento cardíaco também, que é ruim, que gera um estresse cardiovascular, né? Então, Perfeito. tanto que a relação é bem positiva, né, com esses índices com o risco cardiovascular do que muito mais do que com o índice de apneia e hipopneia, né? E aí, aproveitando esse gancho que você deixou sobre a segunda pergunta, né? Vamos lá. Hoje, uma das medidas que não são tão novas, mas está aí desde 2019 vindo, é a gente avaliar a diferença da frequência cardíaca entre o início do evento respiratório e no meio do evento. Esse delta, ele também tem correlação com o risco cardiovascular. Então, por exemplo, na minha concepção, futuramente, a gente vai ter uma espécie de score que a gente vai colocando o índice de apneia e hipopneia, o IDO, a carga hipóxia, esse delta de frequência cardíaca, a hipoxemia, tudo isso para poder determinar a gravidade da doença, e não mais no índice de apneia e hipopneia. Né? Então, quando a gente olha só o índice de apneia e hipopneia, a gente está olhando aí a ponta desse iceberg. A gente precisa aprofundar nosso raciocínio, né, e buscar realmente essa nova tendência aí, quebrando esse perfil de trabalhar a gravidade da apneia só através do IH. Isso, exclusivamente com IH, né? Eu acho que é isso mesmo, acho que a oximetria noturna veio para ficar. A gente está falando aqui hoje sobre diagnóstico, mas é uma ferramenta muito útil também no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Então, é uma ferramenta que eu, fisioterapeuta, né, uso com bastante frequência para até nortear o tratamento que eu estou fazendo. Então, eu acredito que veio para ficar mesmo. Acho que são pontos que vão sendo estabelecidas, né? Então, é somar o IH, mais somar o IDO, mais somar o tempo de saturação abaixo de 90, a variabilidade da frequência cardíaca, e entender que os pacientes são diferentes, não existe realmente uma receita de bolo, os pacientes não vão ter, eu gosto de pensar, você deu aí a analogia da piscina e eu gosto da digital, né? Cada um tem a sua, então a gente tem que tratar aquele indivíduo. George, eu quero te agradecer pelo tempo, por estar aqui conosco. Muito obrigada, foi muito bom. Eu que agradeço, fico à disposição, foi um prazer aqui, ainda mais com você, Rafa, eu sempre aprendo muito com você. Então, pessoal, obrigado. Digita Sono 01, obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui conosco. E vem novidades por aí. Semana que vem tem mais live falando sobre tratamento. Tchau. Tchau, pessoal.